Fala, aventureiro! O vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente a diluição de verniz para utilizar no aerógrafo, porque eu recebi um comentário em um dos meus vídeos onde a pessoa falava que usar verniz com aerógrafo era sinônimo de entupir. E não é bem assim. Se você usar ele direitinho, fizer a diluição correta, você consegue usar ele no aerógrafo tranquilamente. Inclusive, eu usava naquele motor, naquele compressor portátil, aquele compressor branquinho. Eu vou deixar um vídeo aqui do meu compressor atual e lá tem um compressor que eu utilizava, que era o anterior a este, e não tinha problema, não entupia. Eu sempre usei verniz com aerógrafo porque eu acho muito mais fácil de aplicação. Normalmente eu já deixo a diluição pronta nesses vidrinhos aqui de Neossoro, porque facilita. Então vocês podem ver que ele é bem líquido, mas eu vou fazer a diluição neste momento aqui direto para vocês verem como é que fica, como é que eu faço, e como é que fica essa diluição para a gente passar nessa miniatura aqui que eu terminei de pintar. Eu utilizo como diluente um Acridil, que é um diluente, uma fabricação própria nossa, um dia eu falo exatamente dele, mas que ele tem alguns componentes químicos que ajudam demais a diluição, tanto de tintas, foi feito principalmente para tintas nacionais, mas que serve também para diluir o verniz aqui no aerógrafo. Então eu vou colocar um pouquinho do verniz aqui, nesse vidrinho que eu tenho. Eu não vou precisar de muito, porque é só aquela miniatura que eu vou passar. Então eu vou fazer de olho aqui, mas a proporção é mais ou menos uma parte de verniz para duas do diluente. Então eu vou vir com o diluente aqui. Esse verniz aqui ele é fosco, tá? Mas normalmente o verniz acrílico da Acrylex, mesmo sendo fosco, se você errar na mão, ele fica brilhante. Então, eu já diluía, inclusive quando eu não tinha aerógrafo e usava no pincel. Porque se você não faz essa diluição, ele acaba ficando brilhante se você errar na mão. Então, olha, coloquei esse tanto aqui de verniz, olha, e vou colocar o dobro de diluente, Então, como é que vocês vão ver, ele vai ficar bem líquido. Eu quero que ele fique bem líquido, é bem diferente da tinta. A tinta a gente põe assim e ela escorre. E aqui eu quero ele mais líquido do que quando eu diluo a tinta para usar no aerógrafo. Então vocês podem ver que ele ficou bem aguado. A ideia é essa mesmo. Formar aquela camada bem básica de verniz, sem forçar demais, sem deixar a miniatura brilhante, e facilmente sem entupir o aerógrafo. Então uma parte de verniz, duas do diluente que você estiver utilizando, Acridil ou outro diluente. E eu vou colocar aqui no meu aerógrafo. Isso aqui vai ser muito, tá vendo? Para essa miniatura. Mas depois eu venho e coloco nesse potinho aqui onde eu guardo o diluente. Vou ligar o compressor aqui. Nesse meu compressor, que é esse que eu deixei aqui em cima, eu estou utilizando a 20 PSI. Tá? Eu utilizava naquele outro do terceira luzinha. Se você tiver aqueles compressores portáteis, a terceira luzinha, que eu acredito que seja aproximadamente 20 PSI também. Então, olha só. Sem entupir, tranquilamente, Prontinho. Tá aí minha aplicação. Sobrou muito verniz ainda, tá vendo? Porque acabei fazendo verniz demais. Quando a gente está nesses potinhos aqui, a gente consegue colocar a quantidade correta que a gente vai utilizar. E geralmente não sobra. E aqui, olha, ainda tá um pouquinho brilhante, porque tá molhado, tá vendo? Olha, mas com a aplicação com aerógrafo, você consegue jogar em cantos que fica mais difícil. Com o pincel. Vou desligar aqui o compressor, senão ele fica fazendo barulho toda hora. Então era esse, um vídeo rápido, para mostrar aí para vocês a diluição do verniz, utilizando o diluente Acridil, para você utilizar no aerógrafo sem problemas de entupimento. Agora você precisa lavar o aerógrafo, porque se esse verniz seca aqui dentro, aí sim a agulha agarra, mas de qualquer forma é só você arrancar a agulha depois que resolve o problema também, ok? Então é isso aí.
Até a próxima.